Um bom dia a todas e a todos, e também uma boa tarde, uma boa noite e, quem sabe, para os notívagos, uma boa madrugada. Eu vou discorrer sobre uma resenha que eu fiz de um capítulo deste livro aqui, o livro Que Bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, da Natália Pasternak e Carlos Orsi, editado em São Paulo pela editora Contexto em 2023. Por que uma resenha que eu fiz do capítulo Antroposofia desse livro Que Bobagem? Esse capítulo Antroposofia é uma extensão do artigo que foi publicado pelo Carlos Orsi na revista IQC, do Instituto Questão de Ciência. Ele é o editor-chefe dessa revista. Foi publicado esse artigo em maio do ano passado, 2022, nós estamos em outubro de 2023, e o título do artigo foi Antroposofia e o Racismo Esotérico. Eu imediatamente li o artigo logo depois da publicação e achei que havia muitos trechos que não eram verdades em termos da antroposofia. Havia calúnias contra Rudolf Steiner, exageros e também ridicularizações do Steiner. E eu achei que devia escrever comentários sobre esse artigo, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Tentei formar um grupo de pessoas, eu não queria fazer isso sozinho. Só que não houve repercussão, provavelmente porque as pessoas já achavam, saiu nessa revista, não é uma coisa tão importante, não vai haver repercussão. Então eu comecei a escrever sozinho, mas como não havia incentivo, eu acabei parando. Aí, este ano, se não me engano, em junho de 2023, apareceu o livro Que Bobagem! Com o capítulo Antroposofia, onde foi copiada uma boa parte daquele artigo, copiada ipsis literis, aquele artigo do Carlos Orsi. Agora eu achei que não podia mais ficar sem comentários, sem observações sobre esse capítulo, também colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque eu achava que com o livro isso poderia haver uma grande repercussão, e eu acertei em cheio. A repercussão foi enorme, porque a primeira autora, a Natália Pasternak, que por acaso é filha de uma amiga de juventude minha, a Susana Pasternak, e é filha de um colega de faculdade meu que se formou uns 3 anos depois de mim, mas eu conheci na faculdade, no ITA, o Mauro Tachner. Curiosa essa relação com ela. A Natália ficou muito famosa porque ela se colocou fortemente a favor das vacinas durante a Covid. E ela foi entrevistada inúmeras vezes, escreveu em jornais, etc., sempre a favor das vacinas. E ela se tornou muito conhecida. Então eu achei que o livro ia também ter muita repercussão. E é interessante que ele teve realmente muita repercussão, em parte por parte de pessoas e de organizações, de instituições que se sentiram atingidas, como, por exemplo, os homeopatas. Se não me engano, o Conselho Regional de Medicina também se manifestou, porque eu já vou contar dos capítulos, havia 2 capítulos que interferiam em práticas médicas reconhecidas, claro, sempre achando que bobagem que elas eram. Então, eu resolvi escrever essa resenha. O capítulo Antroposofia do livro tem 15 páginas. A minha resenha, segurem-se, tem 50 páginas,
porque eu transcrevi os trechos do livro que eu queria comentar, fiz os meus comentários, coloquei referências bibliográficas literais, eu copiei trechos das referências, coisas que eles não fizeram. É tudo falado, tudo escrito por eles, sem colocar literalmente os trechos que eles citavam. Então, tudo sujeito à interpretação dos autores. Ao passo que eu fiz questão de transcrever algumas coisas, certo? Inclusive nos originais, em inglês, em alemão, e pus ao lado a tradução. Não é? São citações bilíngues. Os capítulos do livro são os seguintes, eu vou ler. Há uma introdução, um modo de olhar para o mundo, e depois vem os capítulos propriamente ditos, astrologia, homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa, curas naturais, curas energéticas, modismos de dieta, psicanálise e psicomodismos, paranormalidade, discos voadores, pseudoarqueologia e deuses astronautas, antroposofia, que é o capítulo que eu fiz a resenha, do qual eu fiz a resenha, e finalmente poder quântico e pensamento positivo, fora um epílogo. Muitas notas, claro. É interessante, eu vou me referir a essas notas do capítulo Antroposofia. Os autores ignoraram totalmente as publicações em português. Existem editoras que publicam livros sobre antroposofia, uma grande parte deles tradução das obras de Steiner, do Rudolf Steiner, o introdutor da antroposofia, no primeiro quarto do século XX. Não é? Existe a editora antroposófica e a editora João de Barro, de São Paulo, e a editora do Instituto Micael de Aracaju. Minha esposa está dizendo que são 11 editoras, provavelmente menorzinhas, coisas, por exemplo, a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica tem publicações? Não, não tem. Tudo bem. Bom, enfim, a minha esposa é uma das secretárias-gerais da Sociedade Antroposófica, membro da direção geral, então ela entende muito mais dessas coisas do que eu, número de editoras, etc. Então, como eu disse, houve críticas muito grandes quanto ao conteúdo do livro de várias associações, como, por exemplo, se não me engano, o Conselho Federal de Medicina, a Associação de Homeopatia, enfim, e também os psicanalistas se revoltaram muito. Só que eu acho que nenhum deles entrou em detalhes. Foram coisas curtas, publicadas em jornais, etc. Ao passo que a minha resenha é extremamente detalhada. E eu denominei resenha porque eu transcrevi trechos do livro, do capítulo do livro, não é? E rebati as afirmações erradas e as calúnias e ridicularizações que estavam nesse capítulo. E é interessante notar que eles chamam, no título do livro, Pseudociências e Outros Absurdos, etc. e tal, e a gente esperaria que eles tivessem uma atitude científica, uma atitude acadêmica. No entanto, as calúnias, as agressões que eles colocaram no capítulo Antroposofia mostram muito bem que não foi o espírito que eles usaram na confecção desse livro, pelo menos no capítulo Antroposofia. E eu não analisei os outros, eu analisei apenas aquilo do que eu entendo mais. Claro que a antroposofia eu conheço um pouco dos outros, certo? Mas eu não sou especialista neles, mas eu posso me considerar especialista da antroposofia até certo ponto, porque estudo a antroposofia há 62 anos, desde que eu tinha 21 anos de idade. Bem, então eu quis mostrar também que o capítulo não tinha um tom acadêmico ou científico, não é? E qual seria a intenção desse capítulo, segundo a minha interpretação? Arrasar com a antroposofia, suas aplicações e iniciativas. No fim da resenha, eu coloquei uma tabela, resumindo curtinho, né, uma tabela que tem 3 colunas. Na primeira coluna eu resumia as afirmações que constam do capítulo. Na segunda coluna eu coloquei o número das sessões da minha resenha, onde estão citadas aquelas acusações, calúnias, etc., certo? E afirmações.
E na terceira coluna, brevemente, uma justificativa minha, e a ideia é que talvez as pessoas possam, a quem não quiser ler a resenha inteira, vai direto para o item 10, né, que é essa tabela, vê o que interessa das afirmações, acusações, etc., vê quais são os itens da minha resenha, vai lá e lê diretamente os itens. Então, talvez um leitor que não se interessaria em ler tudo possa começar pela tabela. Claro, ela pode até servir de guia. E para isso, na resenha, eu dou uma recomendação de como usar 3 janelas de um navegador para acompanhar tudo que está lá.